galerinha, enquanto eu estou preparando algumas novidades aqui pra você no canal, é isso aí, ó, você nem esperava do nada aqui, ó, novidades. Eu resolvi trazer aqui o comparativo pra vocês da PariBox Encore contra a PariBox On The Go Essential. Olha só, cara, ninguém esperava, mas tá aqui, então vamos lá comparar. O grande lance, gente, é que essas duas caixas, elas se parecem tanto, mas tanto, que difícil foi encontrar diferenças. E olha que das diferenças, pra deixar claro que eu encontrei 3, só que a terceira é muito parecida com a segunda. Eu já falei com vocês isso lá no vídeo, né? Eu fiz um vídeo extra aqui sobre a PariBox On The Go, vou deixar aqui pra vocês no card em algum lugar, onde eu falo justamente, né, onde é que eu encontrei isso daí. Isso porque em termos de montagem, as caixas são praticamente iguais. Potência também, tá? 100 watts RMS. Lembrando que nas caixas da linha PariBox da JBL, eles colocam lá pra gente, né, a quantidade, né, a potência que a caixa vai ter, diferente da linha PariBox. Ou melhor, PariBoost. Confundi, tá? Mas diferente ali das caixas como a Boombox, Charge 5, Flip 5 e por aí vai, aqui na linha PariBox a gente tem esse anúncio da potência total RMS. Teve um cara no comentário que falou, ah, porque tem lá, se você for no manual você vai encontrar a potência da Boombox 3. Não, não é assim, isso é feito pra te enganar de propósito mesmo. Isso porque se você for lá no site da JBL, você vai ver que para todas as caixas e todos os produtos que eles têm, tem lá uma ficha técnica. E nessa ficha técnica você vai ter que o Twitter tem tanto de potência, que o mid-range tem tanto de potência. Só que isso daí, gente, não é a potência total, tá? Isso aí é feito para você se enganar e você somar uma com a outra e achar um valor exorbitante. E não é assim que se mede potência. Enfim, não é o assunto desse vídeo aqui, então voltando para nossa situação aqui, a gente tem, além da potência, além dos falantes, as duas caixas vão vir com um microfone. Você podia ter dois, né? Por que não? Mas eles mandam um só para cada uma delas. Lembrando que você pode sempre comprar um outro microfone e acrescentar para você fazer karaokê. E olhando aqui na minha colinha, a gente também vai ter a proteção IPX4, que é praticamente um padrão em todas as caixas da linha PariBox, tá? Que é uma proteção a respingo, então tu não vai montar na caixa e bancar o Aquaman. Aliás, não faça isso nunca na sua vida. É uma coisa que eu nunca vou ficar de saco cheio de falar nesse canal aqui. A única grande idiotice realmente que teve aqui nessas caixas, como eu falei pra vocês lá no outro vídeo, se você quiser assistir tudo, vá lá que é melhor, é o fato da PariBox On The Go vir com Bluetooth 4.2, que na minha opinião não é só uma idiotice, é um absurdo mesmo, é fazer o consumidor de idiota. E na parte das diferenças, a primeira vai ser a diferença de potência de saída da USB, ou seja, nada com som, nada com caixa, tá? Se você quiser usar a caixa aí como powerbank, né, pagar mais de R$1.000 na caixa pra usar de powerbank, tá aí a diferença, sacou? É isso aí. E inclusive essa diferença é pior pra PariBox On The Go, porque ela dá menos energia pro seu celular, é só coisa boa. E a diferença número 2, que vai ter um impacto na diferença número 3, é o fato da caixa ser um pouquinho à toa mais leve, né? A Essential é um pouquinho à toa mais leve, 500 gramas pra ser mais preciso. Isso daí vai reduzir o peso da caixa pra cima e pra baixo e também o peso do produto final. O produto final não, o produto bruto, né? Quando você compra a caixa, o peso total dela vai estar 500 gramas mais barato. Ah, mas por que isso aí interessa pra mim? Porque se você for comprar, se você for importar, meu campeão, tô ficando nervoso, tá? Tô até falando errado. Mas se você for importar essa caixa aqui, você tem que saber que ela é mais leve. É isso, tá? Entendeu? Prontos pro comparativo? Vamos lá então, que a gente vai começar, ó. Tô conectado aqui na On The Go, vamos começar em 50%. Vocês já sabem como é que funciona por aqui, tá? Conforme eu for trocando aqui o som das caixas, eu vou avisando vocês. E, cara, que vença melhor. Ah, e um detalhe, hein? Ambas as caixas estão com o Bass Boost no nível 1, que é o melhor que tem na minha humilde opinião, beleza? Todas as duas também fora da tomada, porque eu não quero dar nenhum tipo de vantagem, já que a gente também tem que testar as caixas na portabilidade que elas têm. Se for pra testar uma caixa na tomada, que seja uma caixa que a gente não tem escolha, né? Então, isso vai ter que rolar ali na 710, na Ultimate. Eu sei que eu estou devendo o teste, tá? Mas, ó, hoje, hoje, 3 graus. É isso aí, ó, 3 graus. Então vamos reduzir aí, vamos baixar essa bola, deixa pelo menos o frio passar um pouquinho pra eu trazer esse comparativo externo pra vocês que eu tô devendo. Tudo pronto pra gente começar, que vença melhor PariBox On The Go. Encore. On The Go. O som pra mim tá muito parecido. Encore. Não é.
A Encore tem um pouquinho mais de grave e subgrave, mas bem mais pro subgrave. On the go. Encore. Ó, aqui, Best Boost no nível 1, 50% de volume, a Encore conseguiu entregar mais em frequências mais baixas. Mas assim, gente, é detalhe, tá? Se você acha que você vai encontrar um mundo de diferença na Encore, você tá enganado. É realmente numa nuance ali, uma coisa bem sutil, mas dá pra você perceber que ela entrega um pouco mais de grave, principalmente subgrave. Então, não tendo mais comentários nesse momento, eu vou aqui passar pra 70%, 75% do volume, e assim que terminar o teste, a gente troca uma ideia aqui. Vamos lá. Começando na Encore. Oi. On the go. Oi. Encore. On the go. Muito parecido. Encore. Muito igual mesmo. On the go. Encore. Olha. On the go. Encore. Muito igual, de verdade. A vantagem do grave aqui, que a Encore levou em 50%, pra mim não tá mais. Rola um pouquinho mais de vantagem na extensão ali dos graves, o que eu costumo interpretar ali como um subgrave. Mas, mais uma vez, aqui a gente tá caindo numa coisa, né? Se 50% já era sutil, aqui tá muito mais sutil, tá? Tá em outro nível, mas o som tá muito parecido de uma pra outra. Só me leva a acreditar que realmente não teve o menor sentido a JBL chegar do nada com a On The Go nova. Ah, beleza, vamos lá. Tava precisando reaproveitar a peça, né? Ó, tô de olho, papai. Tô de olho no senhor. Então vamos lá pra 100% do volume, vou começar aqui na Paribox Encore. E que vença melhor, né? 100%. Foi. On the go. 100%. Encore. On the go. Encore. On the go. Encore. Tô me esforçando muito, mas não tô encontrando nada de diferente, nada. On the go.
pouco a mais de médio, mas muito discreto. On the go. Encore. On the go. Inclusive eu deixei o teste rolar mais do que vocês estão acostumados aqui pra eu tentar me esforçar ao máximo pra perceber, né? Será que tinha alguma diferença? Mas assim, gente, tirando um detalhe muito pequeno ali no médio, pra mim tá praticamente a mesma coisa. Volto a dizer aqui, claro, né, com a informação tirada diretamente do meu rabo, que a JBL simplesmente só tava querendo reaproveitar ali umas peças, né, não jogar tudo fora. Talvez tenha sido um investimento muito grande na On The Go original e por que ter lançado a Paribox Encore nesse momento. Estratégias que não fazem o menor sentido, tá? Queremos todos realmente entender, mas assim, fica um pouco mais complicado de recomendar a On The Go na parte, vamos dizer, de especificação técnica. Por quê? Eu não posso deixar de falar pra vocês o quão mais portátil ela é por conta da alça e por conta de alguns outros controles que você tem aqui, principalmente para quem precisa realmente estar em movimento e não quer comprar uma Boombox 3 ou uma Boombox 2 pela falta de acesso que tem às entradas de nível P10, ao controle de áudio, ao próprio microfone, né, que já vem com a caixa. Então, sim, é muito difícil não recomendar, por isso que você tem que fazer uma balança aí do que você precisa na realidade, né? Se você vai para uma coisa um pouco mais portátil por conta da alça e unicamente por conta da alça, fica aqui a minha indicação para On The Go, mesmo ali com os detalhes, né? O Bluetooth atrasado pra caramba, né? Atrasado não, é maldade mesmo, isso aqui foi maldade. Então não tem palavra pra isso não, tá, JBL? É maldade mesmo. Eu sou cruel, eu sou mau. Agora, pra você que tá procurando alguma coisa um pouco mais compacta, por mais que a portabilidade que tenha sejam 6 quilos aqui na sua mão, que, acredite em mim, tu podia ser o super-homem, meu amigo. Quando você tá levando a caixa a 5 metros de distância, pô, é levinho. Mas acredita no papai, tá? Andar 1 quilômetro com essa caixa aqui já é difícil na própria alça do ombro, então na mão é pior ainda, tá, meu parceiro? Não finge que você é super-homem, não. Pra você que tá com pouco espaço, quer ainda assim ter funcionalidades com microfone e tudo mais, e um detalhe, tá? Que a Paribox Encore tem o botão TWS na parte de trás, coisa que eu ainda não encontrei nesse modelo aqui. Eu tô devendo, na verdade, aqui uma atualização pra vocês, porque eu ainda não fui no aplicativo da JBL ver se mudou alguma coisa por lá. Mas em teoria, né, e como sempre continuamos em teoria, a JBL disponibiliza o TWS aqui na nova On The Go. Enfim, é isso. Se você curtiu o comparativo, já deixa um like aqui, um comentário. Se ele te ajudou, será que você conseguiu chegar num nível de compreensão melhor? Deu pra tirar essa dúvida da sua cabeça? Qual caixa você vai comprar? Se é que você vai comprar alguma delas, né? Que às vezes eu fico curioso aqui. Passa no vídeo, só vem ver o vídeo. Enfim, no meu coração eu espero que eu tenha te ajudado, então não custa nada realmente você deixar um like, um comentário aqui pra ajudar no engajamento. Se quiser compartilhar com seus amigos que curtem JBL, manda ver, tá? Pode jogar em todos os grupos imagináveis, manda ver, é sério. Só não vai baixar o vídeo e repostar, mas fora isso, o link tá liberado. Pode mandar pra todo lado aí, tamo junto. Se você ainda não é inscrito por aqui, tá convidado, tá? 0800. Também você pode curtir lá o grupinho no Telegram, se inscreve lá no Telegram pra você não perder nenhuma promoção e nenhuma novidade. Sempre que sai caixa nova, promoção ou vídeo novo aqui, ou também quando eu quero trocar uma ideia com vocês, é por lá que a gente vai se falar. No mais, como sempre, eu vou deixando aqui aquele muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau! Falei pra vocês que estou preparando novidades e não tô zoando, cara. Tem produto novo, se você não me segue em nenhuma rede social, se você não tá lá no Telegram, você não tá ligado e vai ter conteúdo, mas, cara, assim, é um conteúdo diferente, mas tão legal, mas tão útil que, enfim, óbvio, né? Sempre ligado à tecnologia, sempre tem erro. Mas tem muita coisa nova chegando por aqui, eu espero que isso agrade vocês e eu não tenho mais o que falar, eu acho, aqui, né, sobre a On The Go. Eu acho que tem mais conteúdos pra gente ir produzindo aí, principalmente na parte do detalhe, né? Quem sabe até, não só aqui no canal, mas no segundo canal, onde eu falo dos produtos com mais tempo e tudo mais. Eu sei que faz tempo que eu não posto lá, tá? Não precisa me cobrar não, eu tô ligado. Mas fora os detalhes, eu acho que você já tem um conteúdo completo, né? Já foram aí uns 3 vídeos só sobre ela, ou com ela incluída, que é o caso desse vídeo aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda, é só deixar no comentário. Como sempre, eu só acho realmente que é um absurdo a JBL ter lançado essa caixa praticamente como uma antiga, só com a cara nova. Enfim, é isso, né? Simplesmente me deem o seu dinheiro. Só que o lance realmente fica nessa parte de eu gostar mais dela
do que da Anchor, por mais que ela tenha especificação pior. Mas é porque no meu uso, ou nas minhas preferências, né, eu fico sempre com a portabilidade. Pra mim, é o meu primeiro lugar. Enfim, se você curtiu o vídeo, meu camarada, um beijo na sua bundinha, tá, seu danadinho? Valeu, até a próxima. Tchau!